Glória a Deus. Você pode se assentar. Deus seja a paz do Senhor. Que bênção, né? Eu quero liberar as crianças de 3 a 11 anos para poder ir para a salinha. Que bênção esta canção, né? A tua graça joga minha carne ao chão. Nós cantamos isso. Tua graça joga minha carne ao chão. Ensina-me o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar o pão, é isso? Comunhão, unidade. Eu percebo que teve um momento que os discípulos estavam unidos no mesmo barquinho. Estava tendo uma grande tempestade fora do barco, mas eles estavam unidos dentro do barco. E o fato de estar todos ali unidos no mesmo barco, eles conseguem ver Jesus caminhando sobre as águas, no meio da tempestade. E Jesus foi de encontro àquela necessidade que eles estavam aflitos naquele barco, mas unidos. A luta de um era a luta de todos. O problema de um, quando estamos no mesmo barco, é o problema de todos. E Jesus é assim. Jesus ele tem essa facilidade de caminhar sobre as águas. Jesus ele anda sobre as dificuldades. Jesus ele anda sobre a tristeza, sobre a derrota. Jesus anda sobre a morte, porque todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Todas as coisas. E nós que estamos no mesmo barco, nós precisamos compreender isso aí. Que Jesus ele vai vir de encontro à nossa necessidade quando nós entendemos o valor da comunhão. Sua luta, minha luta. Sua alegria, minha alegria. Chorar com aquele que chora e se alegrar com aquele que se alegra. É o padrão de Deus para aqueles que estão no mesmo barco. A gente precisa torcer para esse barco permanecer navegando nas águas da unção de Deus, até o momento que Jesus vem caminhando sobre as nuvens e vir nos arrebatar desse barco. Para isso nós precisamos estar unidos no mesmo propósito. E através dessa unidade, a graça do Senhor vai nos envolver e vai nos arrebatar como igreja. Então nós precisamos assim abrir os nossos olhos enquanto ainda existe tempo. Abrir os nossos ouvidos espirituais. Ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática, independentemente da tempestade que muitas vezes ciranda geograficamente em volta da nossa vida. Aí eu creio que nós vamos experimentar algo diferente. Vai vir um grande derramar do Espírito Santo para preparar a igreja para o arrebatamento. E logo nós vamos subir para o céu. Então a gente não pode se contentar com as migalhas que este mundo oferece, porque existe algo muito maior preparado para nós. E nós ansiamos a volta de Jesus. Amém? Para isso nós vamos aprender aqui um lidar com o outro, porque vai chegar o momento que nós vamos estar eternamente juntos. E eternamente é muito tempo. Eternamente é muito tempo. E não vai dar para no céu você trocar de igreja. Nós vamos precisar ficar lá junto, para sempre, debaixo da glória de Deus. Amém? Eu queria convidar você para abrir a palavra de Deus no Salmo 133. A Bíblia fala justamente sobre unidade do corpo de Cristo. Salmo 133. A palavra diz assim, a palavra de Deus: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Vamos orar um pouco? Feche seus olhos, abra seu coração. Senhor, muito obrigado porque nós temos esse momento tão glorioso onde nós podemos
ouvir a tua palavra, que é o maná, que é o pão da vida. E nós estamos aqui porque nós necessitamos nos alimentar com a tua palavra. Confessamos que sem ouvir a tua voz, nós não temos o preparo suficiente para passar nem mesmo uma semana. Para isso nós contamos com a regência do teu Espírito Santo. Então fale aos nossos corações nesta noite. Que a tua palavra venha encontrar, Senhor, guarida em nossos corações. E que possamos, ó Pai, sair daqui alimentados, abençoados, transformados, mudados. Porque a tua palavra não volta vazia sem antes cumprir os propósitos, os desígnios para qual ela foi enviada. E nós cremos que o Senhor enviou uma palavra para que nós venhamos entender a força e o poder da unidade do corpo de Cristo. Então fale, Senhor, com cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Só aquele que recebe, dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Davi, ele enfatiza neste salmo o valor da união entre os irmãos, o poder da união. Deus me trouxe essa palavra agora num GC quinta-feira sobre unidade. Um GC que a gente vê a manifestação da graça, do poder, da unidade do corpo naquele GC, e a gente vê como que flui um ambiente, uma atmosfera espiritual diferente, aonde há transformação, aonde há manifestação da graça e do amor de Cristo, aonde há uma estabilidade espiritual. Quando a gente, num pequeno grupo, a gente entende o que significa a unidade do corpo de Cristo. Eu quero dizer que juntos nós somos mais fortes. Eu até citei um exemplo, que você tem um carro encalhado e você, por mais que seja potente o motor do carro, você pode acelerar, que quanto mais você patina, mais as rodas são enterradas no solo. E fica muito difícil sair. Se você descer do carro, você não consegue empurrar. Mas nós estávamos naquele GC, acho que num grupo de uns 15 a 20 irmãos, se eu não me engano, é isso, né, Popó? 18 irmãos. E eu citei o seguinte, que esses 18 irmãos eram capazes de levantar o carro e tirar ele do lugar. Levantar, tirar as 4 rodas do chão. E é verdade, 18 homens levantam um carro pequeno. A gente consegue levantar e tirar ele do buraco e levar para onde quiser. Essa é uma realidade. Nós cremos que juntos nós somos mais fortes. E é por isso que a Bíblia diz que é melhor ser 2 do que 1. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. 2 tem melhor paga no seu serviço, tem mais força na batalha. Então nós não temos um cabo de guerra entre nós. Esse cabo de guerra a questão é que de um lado está puxando nós e do outro lado está o nosso adversário. Mas graças a Deus que Jesus está no centro. E Ele tem o controle total. E nós vamos vencer se a gente perseverar até o fim. É por isso que a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, que ganha a coroa da vida. Então nós não vamos soltar esse cabo. Nós sabemos o lado que nós puxamos. E nós estamos do lado de Jesus. Nós sabemos que a nossa luta não é contra os nossos irmãos. Não é contra pessoas. Por mais que Satanás usa pessoas para poder trazer uma desavença, um problema, uma separação. Mas a nossa luta, não é contra a carne nem contra o sangue, mas a Bíblia diz que é contra potestades, principados e dominadores do ar nas regiões celestiais. Então nós sabemos que a nossa luta é uma outra dimensão. Uma coisa que eu aprendi é que o pecado, ele faz separação entre Deus e os homens. Então o pecado, ele vem para separar. Satanás, quando usou aquela serpente no Éden para trazer o pecado da desobediência sobre Adão, o intuito dele é fazer a separação da criação com o Criador. Então Satanás vem para trazer separação, mas Deus vem trazer unidade. É por isso que Jesus falou para os discípulos: olha, vocês vão ficar unidos, unânimes. E quando eles estavam em unidade, o Espírito Santo veio sobre eles. Então a unidade traz o Espírito de Deus. Então quando nós somos um com o nosso irmão, nós atraímos a presença de Deus, atraímos a presença do Espírito Santo. E nesse salmo Davi enfatiza e celebra o valor da unidade entre os irmãos. Também ele faz algumas comparações para poder exemplificar o valor do amor fraternal que tem que haver no meio da igreja. A união, ela é primordial e deve existir em todos os segmentos sociais. Politicamente, aquele partido que tem mais unidade, tem mais eleitores, vai ganhar a eleição.
No futebol, o time que está mais entrosado, é mais unido, também vai ganhar a Copa do Mundo. E nós estamos agora vivendo a Copa do Mundo. Crente assiste a Copa do Mundo? Porque a Copa é do mundo, né? Estou brincando. Fala assim, eu sou de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, fala, eu sou de Deus. A Copa é do mundo. É nada, nós vamos torcer para a seleção brasileira, né, irmão? Antes nós torcemos para o time de Cristo, né? Porque eu não sei se a seleção vai ganhar. Agora você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? E para nós isso é suficiente. Aleluia. Então a gente precisa entender o valor da unidade. Então o salmista ele faz aqui duas comparações. Ele fala assim: é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. O salmista ele faz uma comparação do ministério sublime do sacerdote Arão, cuja unção e o serviço visavam manter o povo em perfeita comunhão com Deus e entre si. Era a função do sacerdote. Isso trazia uma sensação de conforto, como se fosse um bálsamo derramado sobre a cabeça de Arão, que saturava os seus cabelos, a barba descia pelas suas vestes, em sinal de total consagração e vida santa na presença do Senhor. Então ele faz essa comparação. O óleo é símbolo do Espírito Santo, tem a ver com unção, e unção tem a ver com autoridade espiritual. Para ter autoridade tem que haver unção, e quando há unção, a vida fica leve, porque a Bíblia diz que a unção quebra o jugo. Lá em Isaías capítulo 10, verso 27, a Bíblia fala que acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. A unção quebra o jugo. Então tem que haver, não pode faltar óleo sobre a sua cabeça, não pode faltar unção. E quando você tem óleo, tem unção, você tem autoridade. Então você pode pisar nas serpentes, senão não arrisca não. Aí você pode colocar as mãos sobre os enfermos e eles ser curados, senão não arrisca não, que a enfermidade acaba passando por você. Então tem que haver unção. A Bíblia fala: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Então nós falamos de unção de Deus. Unção tem propósito. Unção tem um propósito do serviço. Não tem unção sem propósito. Às vezes a gente fala: Senhor, me dá unção dobrada do seu espírito, porque a gente um dia escutou que Eliseu pediu unção dobrada de Elias. E a gente nem sabe o que está pedindo. Que unção dobrada significa trabalhar dobrado, serviço dobrado. Porque a unção é para isso. A unção é para curar enfermo, ou para eleger alguém para algum tipo de trabalho, ministério, reinado, exercer uma função. Então quando nós queremos mais unção, é porque nós queremos trabalhar mais na obra e no serviço do Senhor, porque é esse o propósito. E quando nós estamos em unidade, tem que haver unção para que nós venhamos trabalhar mais em prol do reino de Deus. A Bíblia fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Então tem duas coisas que são eleitas por prioridade no reino. Quando fala de reino, fala de governo. Quando fala de justiça, fala de comunhão, de você ser justo, de você fazer aquilo que é certo. Então se for para eleger as duas coisas mais importantes do reino de Deus, a primeira é amar a Deus sobre todas as coisas, e a segunda coisa seria amar o próximo como a ti mesmo. Não é isso que diz o decálogo, os 10 mandamentos? É por isso que eu achei interessante quando o pastor Roberto falou sobre quarta-feira. A quarta-feira tem um dia de frio, também tem jogo. Eu confesso uma coisa para você: minha esposa está ali, minha filha está do lado dela ali sentada, ó, nos 2 jogos da seleção brasileira. Eu não assisti 1 minuto, eu dormi 90 minutos do jogo. Foi ou não foi? Elas falam porque eu estou velho, mas não é porque eu estava cansado. Um velho cansado.
Então não tem nada a ver com isso, tem a ver com unidade. Eu até estava orando, pastor Roberto, pensando que de vez em quando, numa quarta-feira, a gente pode fazer isso. Vamos ter meia hora de consagração, de adoração, porque primeiro a gente busca Deus. A gente adora Deus, a gente ora, vamos orar por entes queridos, vamos ungir as pessoas, vamos profetizar cura, 30 minutos ali de presença, vamos numa quarta, e depois vamos estar lá tomando um caldo, um suco de maracujá, uma garapa, um suco de limão rosa, uma pipoca, sei lá, para a gente ter comunhão, entendeu? Amar a Deus e o próximo, ó. Não é legal? É interessante isso. Porque a manifestação da graça de Deus é desta forma, na unidade, quando o corpo está assim, em perfeita harmonia, graça, e não tem nada melhor para dar graça e harmonia que você estar ao redor de uma mesa, comendo, pouco agora por causa do monjaro, mas comendo. Então a Bíblia fala de unção. Unção é para trabalhar no serviço de Deus. A unção, ou você unge alguém que está enfermo, ou você vai ungir alguém para poder trabalhar na graça do reino de Deus. E a Bíblia fala que quando nós estamos em unidade, quando nós estamos em um só propósito, vem esta unção sobre nós, vem esse poder sobre nós. O óleo é derramado sobre as nossas vestes brancas. E o salmista também fala de orvalho. Orvalho significa refrigério. Compara ao orvalho do Monte Hermão. Monte Hermão significa montanha sagrada. Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos de refrigério na alma. Não quer dizer que não tem luta lá fora. Hoje foi ministrado de manhã alguma coisa sobre isso. O profeta Joel, ele traz algumas máximas no seu livro profético. Ele fala de arrependimento. Ele fala de pragas que vêm sobre o povo para haver correção. Ele fala de gafanhotos. Acabou com as videiras e as figueiras da ocasião. O povo padeceu necessidade. E Deus tem um jeito de cuidar do povo. Porque existe, às vezes o povo olha tanto para as coisas dessa terra, que Deus precisa tirar as coisas dessa terra para poder não existir mais, para que o povo venha lembrar das coisas do alto. Então Deus permitiu algumas coisas para que o povo entrasse no nível de arrependimento. Foi assim também quando Elias orou para que por 3 anos e meio não chovesse. Tinha mãe que matava uma criança e falava: hoje nós vamos comer meu filho, e amanhã nós faz o seguinte, amanhã nós come o seu. E aconteceu isso. As pessoas vendiam estrume de pomba para poder comer, cabeça de jumento. Ia comer o que da cabeça de jumento? A gengiva? Pensa bem. Mas o povo daí se lembra de Deus. Então Deus permite algumas coisas para que às vezes a gente possa olhar para Jesus. Eu não sei se hoje, esses dias eu estava conversando com a minha esposa, no trânsito lá em Maringá, eu falei: gente, se haver uma catástrofe, Deus me livre disso, né? Mas a humanidade não está preparada, sabe por quê? Porque os homens vão passar em cima das crianças, para poder, eles não vão ver, eles vão passar por cima, porque vira um animal. As pessoas não estão preparadas. Às vezes você vê um filme aí que há uma catástrofe, você vê gente que atira no outro para poder roubar um pacote de macarrão. E é a realidade, o homem sem Deus é assim. Mas ainda existe a igreja na terra. Enquanto há igreja, há esperança, porque há a manifestação da glória de Deus. Há um povo com autoridade para profetizar, para interceder. Há um povo que foi ungido para trabalhar no serviço do reino. E por mais que talvez a igreja esteja na cova com os leões, mas a gente vai encontrar paz. E o leão vai ter que continuar jejuando, porque ainda tem justo nessa terra que tem glorificado e exaltado o nome do Senhor. Então há esperança para o perdido, porque você está lá, você é boca de Deus. Agora, depois que esse povo for arrancado daqui, aí a coisa vai pegar.
Refrigério é ter paz em meio a esse caos. É entender o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e por certo Ele se levantará sobre a terra. É você ter essa convicção, é você dizer para o caos: eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Aquele que te guarda não dorme. Então eu tenho paz, eu sei que vai ter um final feliz. Ele vai cuidar de mim, vai cuidar da minha família, vai cuidar de você e vai cuidar da sua família, amém? Refrigério. É interessante que no Monte Hermon, no deserto, de dia é 50 graus, de noite é 0, é -2. Você sabia disso? Há um contraste no clima. No Monte Hermon existe ali um refrigério, um orvalho que cai. E por incrível que pareça, o Rio Jordão nasce no pé do Monte Hermon. O Rio Jordão é aquele rio que ele navega por todo o deserto. É o único rio que navega abaixo do nível do mar. Naquela região onde Jacó passou com a sua família, no Val de Jaboque, chega a estar a 400 metros abaixo do nível do mar. É o rio da humilhação, do arrependimento. É impossível a gente chegar na Canaã sem passar por esse rio. É o último obstáculo. Eu preciso passar pelo Jordão. Naamã precisou entender isso da pior forma possível, para ser curado da lepra. Mas às vezes a gente tem que tirar nossa casca, nossa armadura e revelar para Deus quem nós somos realmente. E Deus vai nos curar, vai trazer refrigério, paz para a nossa alma. O Monte Hermon é o ponto mais alto de Israel. Ele fica localizado no extremo norte de Israel. Ele faz fronteira com a Síria e com o Líbano. Ele é constantemente coberto de neve. O ano inteiro, no seu cume, a neve. O degelo dele favorece uma fertilização, regando e dando vida a toda aquela terra, inclusive ao Rio Jordão, aonde nasce ali no pé do monte. Se você entender biblicamente, você vai ver que quando Deus pediu para Abraão se separar de Ló, Abraão falou assim: escolhe primeiro onde você quer ir. Aí Ló, ele olhou as campinas verdejantes do Jordão. E sobrou o que para Abraão? Deserto. Mas a questão não é aquilo que os seus olhos podem ver. A questão com você e com Deus é aquilo que a sua fé pode alcançar. Porque a bênção não está sobre a terra. A bênção está debaixo dos teus pés. Aonde você pisar, Deus vai te dar a terra por herança. Vai ser abençoada. A terra que manda leite e mel não é porque ela é fértil, é porque você está lá. Você é a bênção da terra. A igreja é a bênção dessa terra. É o que pode trazer unção e refrigério. Mas quando a gente está em unidade, em harmonia, não deixar ninguém para trás. Como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O orvalho, ele é uma evocação das bênçãos perenes do Senhor para o seu povo. Deus projeta do alto o orvalho. Refrigério não vem daquilo que você pode ter ou daquilo que você pode conquistar. Refrigério vai vir do alto. É a paz que excede o entendimento. É por isso que nós temos essa busca constante ao Senhor. Porque o salmista no Salmo 91 fala assim: aquele que habita, não é aquele que visita, não é aquele que vem de vez em quando, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, encontra descanso à sombra do Onipotente. E a gente quer descanso sem habitar, visitando de vez em quando.
nunca falta orvalho sobre o irmão, porque ele não arreda o pé da onde ele está colocado. Sabe onde Deus quer te colocar? No centro da vontade dele. Nunca vai faltar refrigério sobre a sua cabeça. Nunca vai faltar unção sobre a sua vida. Nunca vai faltar serviço para você manifestar na obra de Deus que Ele tem proposto para você. Unidade. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba, escoa sobre as orlas da veste de Arão. É como o orvalho do Monte Hermon. O orvalho, ele é símbolo do Espírito Santo, ele refrigera a nossa alma. E como a palavra de Deus diz, nos fortalece. Está escrito assim: inclinai os ouvidos, ó céu, e falarei. Ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile a minha palavra como o orvalho, como o chuvisco sobre a erva e como as gotas da água sobre a relva. Então eu vejo 6 bênçãos que vêm através da unidade. Primeiro, bondade. A bondade de Deus. Nós experimentamos a bondade de Deus. Quão suave e agradável é que os irmãos vivem em união. Nós vamos experimentar da bondade de Deus. Segundo, vai trazer prazer. Existe um livro chamado Apocalipse, que João está exilado numa ilha chamada Patmos. E lá o próprio Jesus Cristo se revela a ele e diz assim: escreve aí aquilo que eu vou te falar. E João, ele começa a escrever. E ele começa dizendo assim: conheço as tuas obras. A palavra obra, ela vem da palavra avocar, que significa adoração. Mas em uma determinada carta, no capítulo 3, versículo 15, a palavra obra, ela parece que ela é usada na sua tradução no grego como se fosse uma obrigação, como se fosse um pesar, um serviço. Ou seja, quando aquilo que era para ser adoração passa a ser um pesar, Deus passa a não receber mais as nossas obras. A gente começa a enjoar. Por isso que a gente tem que fazer uma autoanálise da nossa vida e ver se nós temos prazer. E nós também temos esse sentimento que o salmista está escrevendo aqui: quão bom e quão suave, quão agradável é que os irmãos estejam em unidade, em união, juntos, caminhando no mesmo propósito, orando pela mesma causa, para a glória de Deus. Porque daí isso se torna prazeroso, não fica ninguém para trás. A glória de Deus, nós estamos aqui para poder glorificar o nome dEle. A gente precisa viver unidos, porque existe uma frase de Martin Luther King que eu acho interessante, que ele diz o seguinte: aprendemos a voar como os pássaros e a nadar como os peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos. Martin Luther King, ele foi um pastor que foi assassinado na década de 60, isso, né? Ele escreveu um discurso famoso que chama I Have a Dream. Ele falava de um sonho que ele tinha, e ele fala justamente dessa união, dessa unidade. Então viver em união se constitui uma fonte de bênçãos para aqueles que praticam o amor fraternal. A gente experimenta a graça de Deus, e quanto mais a gente trabalha para Deus em prol do próximo, mais Deus vê em você uma fonte inesgotável para Ele poder te abençoar. Então quando você visita alguém, Deus te dá mais paz ainda, para que você tenha mais paz para visitar outra pessoa. Quando você abençoa alguém lá com uma cesta básica, Deus vai te dar mais mantimento lá no teu celeiro, para que você tenha mais condições ainda de poder abençoar pessoas lá onde você está atuando no serviço do reino, porque Ele vê você em uma fonte de distribuição. Então o apóstolo Paulo prega aos Coríntios: aquele que dá semente ao que semeia é o mesmo que multiplica a sementeira, ou seja, te dá mais potencial ainda de oferecer.
Eliseu entendeu isso e falou: me dá unção dobrada de Elias. Eu quero trabalhar dobrado, eu quero profetizar dobrado. Mas eu não posso desistir de ninguém. Eu quero estar com os meus irmãos. Eu quero dar a vida pelo próximo. É por isso que Jesus ensinou o seguinte. Ele disse assim: aquele que diz que ama a Deus, que não vê, e não ama o próximo que vê, ele é mentiroso. Eu não lembro onde está. Eu acho, não sei se é Hebreus, não lembro. Deu um apagão aqui. Mas tem aí. Aquele que diz que ama a Deus, que não vê, e não ama o próximo que vê. Tem aí, irmão? Vocês conseguem localizar? Sorte aí, vamos ver se a gente acha. Vai achar. E lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, a Bíblia diz que os mentirosos não entram no céu. E como que a gente ama? A gente ama aquilo que a gente gera. Então você precisa gerar. Essas pessoas estão aqui dentro de você. Olha lá, ó. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Você entende? Você entende? Se um dia você vir falar para mim mal do teu irmão, eu vou ter que olhar para você e falar assim: ah, e você é Satanás. Você vai entender quando eu falar isso? Você não está para apontar o dedo, você está para estender a mão. Os fariseus queriam apedrejar. Jesus queria dar a mão para aquela mulher e levantar ela. Fariseu apedreja, cristão levanta. Então quando você vê o seu irmão em pecado, na luta, na prova, você dobra teu joelho e ora por ele. Se você quiser fazer alguma coisa, estenda a sua mão e ajuda ele a levantar. Carrega ele nas costas. Faça como aquele bom samaritano que viu um judeu caído e cuidou dele. A Bíblia fala que ele colocou vinho e azeite. Pagou o preço para o hospedeiro. Unidade. Aí nós vamos chegar lá no céu. Unidos nós vamos ganhar nova esperança. Sabe, eu sei que talvez você consiga olhar primeiro para as suas coisas. Isso é comum, é normal, não é anormal. E a gente quer falar o seguinte, como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao... Mas o padrão de Jesus no Novo Testamento é o seguinte: eu e minha cidade serviremos ao Senhor. Eu e minha nação serviremos ao Senhor. Aí o diabo inventou uma frase, diz assim: Deus não se importa com quantidade, Deus se importa com qualidade. Sabe quem inventou isso? Satanás. Satanás inventou isso. Deus, ele quer qualidade e quantidade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, quantidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha qualidade. Deus quer quantidade e qualidade. É por isso que ninguém pode ficar para trás. Ninguém pode ficar para trás. Ou seja, no teu GC ninguém vai se perder. Na sua família ninguém vai se perder. Na sua igreja ninguém vai se perder. Lá na tua sala de aula ninguém vai se perder. Lá no seu trabalho ninguém vai se perder. Sabe por quê? Porque existe alguém que é boca de Deus, que entende, que tem um projeto e uma unção, para que a glória e a graça de Deus se manifeste através da unidade em Cristo Jesus. Você crê nisso, irmão? Então se coloque de pé. Eu não sei qual tem sido talvez a dificuldade que você tem tido para compreender, mas a gente às vezes passa por problemas. Satanás, ele quer separar para matar. Separar para matar. Eu era pequeno. Meu pai me matriculou na escola. E um dia eu estava correndo. Tinha uma brincadeira que chamava salva. Você já brincou de salva? Já? Os mais novinhos talvez não. A gente que tem mais de 27 já. E um dia eu fui correndo e tinha um rapaz com um copo d'água na mão.
Eu trombei de cabeça com ele na virada assim da quina do colégio, assim. Ele vinha de um lado, tinha a parede, eu vim do outro, nós trombamos de cabeça um com o outro. E ele pegou água, tacou tudo na minha cara, assim, ó, nervoso. Eu enchi um copo d'água, pastor, taquei na cara dele de novo. Ele fechou a mão e deu na minha boca. Aí no outro dia eu fui lá e peguei outro copo d'água e joguei na cara dele. Ele fechou a mão e deu na minha boca de novo. Eu pensava comigo, ou eu mato ele afogado, ou ele quebra meus dentes. Era assim. Teve um dia que ele estava saindo, eu pulei na casa do vizinho, catei uma mangueira d'água e joguei tudo nele. Ele pulou lá dentro de novo, deu outros 10 tapas na minha cara. Chegava em casa parecendo uma traquinas, aquela cara redonda, inchada. Eu queria pegar aquele rapaz. Aí eu juntei uma turma. Peguei meus primos, tinha uns 2 que estudavam no colégio, mais velho que eu. Um tinha uns 3 anos a mais. Eu tinha 7, eu já tinha 10. O outro tinha uns 8. E tinha uns 2 rapazes lá maior. Aí no final do colégio eu falei, eu vou esperar ele no portão, com um copo d'água. A hora que ele passar, eu vou tacar água nele. Eu não era crente, irmão. Não vai querer fazer isso amanhã, hein? Eu estava querendo batizar ele. Aí a hora que ele saiu, eu taquei um copo d'água na cara dele. Ele veio armar a mão assim. De repente saiu meu primo, o outro e outro cara assim. Ficamos em 4 lá. Ele baixou assim a mão, coçou a cabeça, vestiu a mochila e ó. O que tem isso a ver com a pregação? Tem nada a ver. Mas uma coisa eu quero te dizer para você. Quando Satanás quer mandar a mão na sua fuça, e ele chega até você, ele encontra o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores do lado. Não mais como uma ovelha muda, não mais como aquele que não tinha formosura, mas agora com seus cabelos brancos como a neve, seus olhos como chama de fogo. Na sua mão tem uma espada afiada, na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele olha para esse Deus que está do seu lado, e ele ó, com a mochilinha dele, sabe por quê? Porque há um poder, há uma graça de Deus quando nós temos unidade com o Espírito de Deus. Nós não caminhamos mais sozinhos. Então é assim, quando o Satanás está mexendo com alguém da sua casa, nós como igreja levantamos um clamor a favor da sua vida e da sua família. E aí, se um demônio desavisado continuar persistindo contra a sua vida, vai se levantar uma igreja, ou ele parte em retirada, ou o fogo de Deus vai cortar ele no meio. Mas nós como igreja, nós não vamos perder, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. Ou seja, em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. Então conta comigo para a sua oração, que eu quero contar com você na minha. Amém? Ora por mim, para eu não engordar mais. Não está fácil, irmão. Estou brincando. Mas a gente tem que orar um pelos outros. Nós precisamos entender que quando nós intercedemos por o outro, quando você trabalha em prol de alguém, Deus está trabalhando em prol de você. Quando você está fazendo a obra de Deus, Deus está fazendo a obra na sua casa. Então é por isso que a manifestação da graça através da unidade, ela vem sobre a igreja e somos vencedores. Porque mexeu com você, mexeu com esse povo aqui, ó. Ó, a família de Cristo, ó. Amém? Eu quero orar por você. Nós como igreja, nós vamos orar por você. Nós vamos unidos no mesmo propósito. Não sei qual é a sua luta. Eu acho interessante quando Moisés falou para Deus assim: Deus, eu vou lá falar com o faraó. Eu vou lá. Já tentei dar umas desculpas aqui, não deu certo, eu vou lá. Aí eu vou chegar lá e falar, ó, mandaram. Na verdade é assim, Deus, quem eu falo que mandou? Quem é o Senhor? Se o faraó perguntar assim, quem mandou? Eu falo, quem foi que mandou? Aí Deus falou para ele assim, ó, você fala assim, ó, você fala que o eu sou te mandou. Deus falou para ele assim, você fala que o eu sou te mandou. Aí Moisés entendeu, falou, então é beleza, é eu mesmo que vou lá falar. O eu sou. Quem que ele é? Você está triste? Ele é alegria. Quem que eu sou? Você está enfermo?
Ele é a cura. Aleluia. Eu sou é quem você está perdido. Ele veio para te salvar, para te colocar num lugar seguro, porque Ele é aquilo que você necessita que Ele seja. Ele é seu Senhor e Salvador. Então nós vamos orar, unidos no mesmo propósito. Eu não sei se é pecado assistir o jogo na igreja. Eu não sei. Estou aqui falando aqui, eu nem consultei o pastor Roberto. Às vezes depois ele vai me bater. Mas, não sei, come o caldo, vamos assistir aqui. Mas é de Deus. Unidade, irmão. Unidade. Assistir o jogo, assistir o filme, assistir o Arrebatados, ou como é que é, Deixados para Trás. Comer uma pipoca junto. Abraçar o irmão. Orar por ele, ungir, clamar a Deus. Chama eu para jantar na sua casa, irmão. Faz uma salada de agrião com palmito e um bife. Unidade. Eu vou. Chama para ver. Um café com um adoçante. Não sei. De vez em quando vamos fazer o quê? Vamos pegar uma quarta-feira no mês, vamos fazer aqui um macarrão com maionese, com como é que é o nome lá? Um carne moída. Vamos comer macarrão. Jesus até para falar que ia morrer, Ele fez a última ceia. Vou morrer, gente, vamos fazer a última ceia. Partiu o pão. Não é assim? Jesus falou assim, ó, Pedro estava desviado, pescando pelado, nu. Jesus chega na praia, ele se joga dentro d'água. Ele pede um peixe para comer, ele não pegou nada. Ó, Pedro de novo não pega nada. Porque quando o cara não está no propósito, ele não pega peixe. Quando não está unido com o Espírito Santo, quando não está unido no propósito da fé, porque a unidade é quando se diz respeito às coisas de Deus. Pega peixe, não pegou nada. Também para a praia que já tem peixe pronto aqui para vocês comerem, gente. Jesus estava com peixe pronto. Pregou no deserto, um sol lascado, povo com fome. Jesus falou, gente, traz pão para esse povo. Jesus gostava dessas coisas. Traz pão. Alguém falou, aonde vai comprar pão? Aonde vai comprar pão para esse povo? Tem 15 mil pessoas aqui. Que padaria que vai estar aberta agora, uma hora dessa no deserto, para comprar 15 mil pão? Ninguém trouxe nada, gente. O rapaz trouxe ali 5 pão e 2 peixes. Traz lá. Sem comer esse povo não fica. Tem gente aqui para servir? Aí os discípulos, não, nós serve, não tem problema. Tem alguém para ofertar? Tem um rapaz que tem 5 pão e 2 peixes. Uma vez eu preguei uma mensagem, quando tiver um para ofertar e 12 para servir, uma multidão vai ser alimentada. Aleluia. Você está entendendo o que significa unidade? Todo mundo comeu. Isso é de Deus. É de Deus. Amém? Então você está passando uma luta, eu não sei qual é o teu problema. Você vai vir aqui na frente e vai falar para Deus, no teu íntimo, Deus, a minha luta é essa aqui, ó. E é o meu povo, os meus irmãos vão levantar um clamor pela minha vida. E você vai sair daqui abençoado. Você vai receber o poder de Deus hoje. Você vai sentir a presença de Deus hoje, através da unidade do povo de Deus. Certa feita o povo entrou unido na casa de um rapaz chamado Cornélio. Eles estavam no mesmo propósito. A Bíblia fala que entrou um vento, e eles foram cheios do poder de Deus. Nós vamos orar pela sua vida nesta noite. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. Enquanto a gente canta, o povo pode vir aqui, que nós vamos encerrar o culto orando pela sua vida. Amém? Glória a Deus. Te amo, Deus. Aleluia. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Declare onde você está. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei
meu Pai, eu sei que és meu Pai, e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. E és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer e te exaltar nesta noite. Nós queremos a manifestação da tua graça, ó Pai, porque a igreja do Senhor é teu corpo. Como membros, ó Pai, um membro favorece o outro para poder alimentar o corpo. Somos conduzidos pelo sistema nervoso central, e nosso sistema nervoso da igreja é o Senhor. O Senhor é o cabeça. Nós somos membros do seu corpo. Nós estamos aqui, ó Pai, em prol, Senhor, do corpo de Cristo. A manifestação dos dons, ó Pai, é no meio da igreja. E nós estamos aqui hoje reunidos, unidos nesse propósito de abençoar a vida daqueles que necessitam. Pessoas estão passando por lutas, por problemas. Alguns, Senhor, de ordem familiar. Outros, ó Pai, estão passando por uma enfermidade. Outros precisam ser libertos. Talvez alguns estão padecendo necessidade. Mas nós queremos, Senhor, entrar, Senhor, na brecha, ser intercessor, aquele que entra na frente. Nós queremos, Senhor, chorar com aquele que chora, se alegrar com aquele que se alegra. Nós queremos ver o nosso irmão abençoado, transformado, alimentado, curado, Senhor, salvo, Senhor. E nós estamos aqui como igrejas, porque nós não queremos deixar ninguém para trás. A tua palavra nos ensinou, Pai, que não é o meu Pai, é o Pai nosso. Não é o meu pão, é o pão nosso. Não é perdoa os meus pecados, é perdoa os nossos pecados. E nós entendemos que o Senhor se manifesta no coletivo. Então abençoa teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa teus filhos. Toca, Senhor, que eles possam sentir o poder da oração da fé, pois a tua palavra diz que a oração de um justo pode ir muito seus efeitos. Então nós repreendemos, ó Pai, toda seta do diabo, toda obra maligna em nome de Jesus, e declaramos, Senhor, o poder do Senhor, o óleo santo, o refrigério, aquilo que o salmista disse no Salmo 133, que venha sobre o teu povo, porque o Senhor diz que através desta unidade, através desta unção, através desse refrigério, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E se tem uma coisa que nós queremos é ser abençoados e ter uma vida abundante na tua presença. É por isso que a tua palavra diz que o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Mas nós estamos aqui buscando isso no Senhor. Então toca a vida dos teus filhos, toca a vida, Senhor, da tua igreja, em nome de Jesus. Nós declaramos a bênção do Senhor, que enriquece e não traz consigo dores, em nome de Jesus. E somente aquele que crê e recebe, dê uma salva de palmas a Jesus, porque Ele é digno. Aleluia! Deus seja com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia! Que a graça do Senhor Jesus, que as eternas misericórdias, o doce, maravilhoso e excelso Espírito Santo de Deus seja com a sua vida e a vida da sua família. Tenha uma semana abundantemente abençoada na presença do Senhor. Lembra de orar pelo teu irmão, em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor. Deus seja louvado. Glória a Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, eu te dou meu ser, eu te entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo